Você falou da questão do político, vou falar até de um tema atual, você que é uma pessoa totalmente antenada, com certeza vai saber, que é a PEC da segurança pública. Inclusive, agora, a gente está fazendo esse podcast aqui, na semana passada, acho que se não me engano foi dia 31 de outubro, teve a reunião do presidente, do ministro, né, com vários governadores, acho que foi quase a totalidade dos governadores aqui do Brasil, e aí eu peguei até uma fala do Lewandowski, que ele falou o seguinte, ó, a criminalidade mudou radicalmente, ela não é mais local, ela é nacional. E mais do que isso, na verdade, ela é até transnacional. É uma criminalidade que se organizou para além do Estado-nação e hoje atua com muita desenvoltura no plano internacional. E aí eu queria saber de você, não sei se você conhece todos os pontos, né, dessa PEC, que vai mudar... Todos não, assim, os principais, principalmente atinentes ali à Polícia Federal, porque vai mudar a competência de alguns pontos ali da Polícia Federal, principalmente da PRF, né? Mas aqui o que eu acho lamentável... O que eu acho lamentável, às vezes, assim, né? Não estou querendo fazer uma crítica severa, mas o que eu acho lamentável é querer só aumentar as atribuições da Polícia Federal. Tá? Então, você vai aumentando, até que você vai chegar num nível que você vai perder qualidade, porque são muitas atribuições. Então, por exemplo, o nosso ministro, né? Eu, apesar de ser do quadro de aposentados, eu não estou autorizado em nenhum momento a fazer críticas ao nosso ministro, ao nosso chefe, o ministro da Justiça, mas não é aumentando as nossas atribuições, porque nós somos uma polícia que ele considera boa, muito obrigada, que isso vai funcionar. Ele tem que distribuir ou fazer outras atribuições paralelas, como a própria Polícia Rodoviária Federal, que atua muito bem, né, que faz, em algumas situações, alguns serviços, inclusive de assalto, né, no sentido de trabalhar operacionalmente, às vezes até em cidades, né, que eu não acho equivocado, ou a Força Nacional, né, que é uma força voltada para essas situações calamitosas de crimes que ficam transnacionais, né, e transnacionais sempre teve, né, porque o crime internacional de drogas, o tráfico internacional de drogas sempre foi um crime transnacional, né? Aqui é um grande corredor, né? Pensar que os três maiores países produtores de drogas do mundo ficam aqui na América Latina. Tem os lá do quadro de Laos, né? Que é na região asiática, que usam a amapola, fazem a heroína e tal, que não é uma droga tão usada aqui no Brasil, né? Mas que também tem usuário. E o que acontece? Eu acho a PEC ela teria que fazer grupos para analisar, né? Não tem como você fazer correria, né, para resolver problemas de modo imediato. Você tem como introduzir um sistema que você faça para os próximos 30 anos? Essa PEC ela deveria ser para ser implementada nos próximos 30 anos, no sentido de colocar em prática algumas coisas e outras se desenvolver com projetos sociais, né? A gente não pode virar um Estado-polícia, porque não é a polícia que resolve. Você viu o Morro do Alemão. O Morro do Alemão foi tomado, tá certo? A polícia foi lá, cravou a bandeira, fez não sei o quê, cantou o hino nacional lá em cima, tudo certinho. E aí, o que o secretário disse agora? Precisamos de atitudes sociais. Escolas, parte cultural, escolas, educação, colocação dessas pessoas num outro ambiente e tal. E aquilo não aconteceu, e aquilo foi naufragando, e a tomada de posição do tráfico de drogas retornou aos locais. Sim. Né? Porque não é assim que se faz. Você tem que ter, literalmente, um combo, né? Um combo onde você coloca a polícia, vai lá, dá 50 mil atribuições para a Polícia Federal, ela vai fazer quantas bem feitas? Então, por que você não pulveriza? Também, né? Por que você não distribui? Sabe? A PEC ela tinha que ser uma solução para os problemas de segurança no
Brasil, e não uma medida midiática, tá? De mídia e de política. Não, ela não pode ser uma decisão política, ela tem que ser uma decisão de política pública, né? No sentido da coisa pública ser bem gerida, você colocar quem vai fazer o trabalho, quais são as atribuições, e esse projeto ele vai ser implementado em 5, 10, 15, 20, para ter retorno. Para ter retorno, ter população que não se identifique com bandido, que se identifique que o governador seja presente, que o secretário de Segurança Pública seja presente, que a criança consiga dizer o que você vai ser quando crescer. Eu vou ser policial, eu vou ser bombeiro, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, e não eu vou ser traficante, eu vou ser dono de boca. Não é isso. Boca de fumo, sabe? Hoje você que é do Rio, você é do Rio Grande do Sul, mas morou muito tempo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A gente vive uma realidade totalmente invertida, né? Os valores estão invertidos por uma série de fatores, que não é o caso de trazer aqui. Mas eu sou da mesma linha que você. Eu tenho, inclusive, outras visões que deveria ser feita aqui. Teria que ter uma mudança estrutural aqui no Brasil em vários fatores, né? Vamos pegar aqui o fator de segurança pública, que é o que a gente está trazendo aqui, que é o tema, né? Você pega, por exemplo, não tem como comparar, por exemplo, você pega, por exemplo, um país, primeiro mundo, que nem os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, cada estado que pega a dimensão, é uma dimensão próxima, né? Os Estados Unidos maior que o Brasil. Mas são 50 estados e são 50 leis diferentes, são 50 polícias diferentes. E aqui também tem polícia diferente? Tem, mas lá cada estado tem a sua legislação, cada estado atua, a polícia, de uma forma, entendeu? Claro que você tem as diretrizes gerais, mas isso dá um poder muito grande para a polícia local. Não só de prender, mas inclusive de legislar, inclusive de fazer todo o processo de ciclo único, por exemplo, né? Então, assim, você querer fazer uma canetada para mudar alguns artigos dentro da Constituição, para mudar a atribuição de órgão, aumentar a competência, enfim, é uma coisa assim, como você falou, é midiático. Na minha visão, eu acho que eu concordo totalmente que isso é uma coisa mais estrutural e de longo prazo, para que possa dar certo, entendeu? Exatamente. Os Estados Unidos também é um estado federado. Exatamente, é totalmente federado, diferente. onde a autonomia dos Estados-membros funciona. Tá? Só que eles trabalham interligados também, né? Sim, claro. Eles trabalham interligados. Não pensa tu que tu vai passar para o estado lá, para o outro estado, e que tu não vai ter... Na verdade, você tem que ter controle. Controle da ordem dada. Controle da segurança pública. Controle... Por exemplo, é muito engraçado quando as pessoas, por exemplo, botam câmera, né? Bota a câmera na casa, vou dar esse exemplo. Aí bota a câmera, tá? E aí você vê um ilícito acontecendo ali na sua casa de praia. Você tá longe. Tá, e agora o que você faz? Não, eu estou sabendo que a minha casa vai ser assaltada. Tá. Mas qual é a próxima medida? A câmera serviu para você saber que a casa está sendo assaltada. Qual é a próxima medida? Não, aí eu não sei. Não, aí eu ligo para a polícia. Não, aí eu ligo para o cara da segurança privada da minha casa. Então, assim, é tudo muito desconectado. E as coisas têm que ser conectadas. Tá? Eu estava no Canadá quando foi liberado o uso de maconha para a população. Tá? Aí é muito engraçado que o brasileiro ele acha que liberar é nunca mais sofrer controle. Liberar é dizer, você não estará cometendo crime se você cumprir isso, isso e isso, que está lá na lei que o cara criou. Tá. Então, por exemplo, foi liberado, a polícia recebeu dinheiro, havia lugares para você usar, você não podia pegar um cigarro de maconha e sair fumando, isso não existe. Tá? Havia lugares, por exemplo, na universidade era proibido ter o porte do entorpecente, não é nem fazer uso, é ter o porte do entorpecente. Tá? E somado a isso, tá? Você precisava
Olha que bacaninha. Se registrar na delegacia como usuário do seu bairro, tá? E a delegacia do seu bairro comunica o seu chefe. E o seu chefe, então, pode fazer uma coisa chamada salivômetro. E o salivômetro, então, quando você está entrando no trabalho, vai ver se você usou entorpecente para ir trabalhar, para ir bem relaxado, né? Ou se você está de cara. Se você estiver bem relaxado, é motivo de justa causa. Então, assim, não é liberado para você fazer o que você bem entender. Então, assim, tem regras, e regras sérias. Você tem que criar as medidas. Você não vai obrigar alguém a tirar sangue, porque isso desde a Segunda Guerra Mundial é proibido. Se a pessoa não quiser, não pode. Então, você pode usar o bafômetro e o salivômetro. Tá? E funciona. Tá? Então, assim, como nós podemos fazer controles aqui no Brasil? Não é aumentando atribuições através de uma PEC, né, que a gente realmente vai dar conta dos crimes transnacionais.